Olá, amigos do canal Vivendo a Graça, você que já está inscrito e você que ainda não está inscrito, que está vendo esse vídeo, eu te peço, inscreva no canal. Estou aqui andando aqui, como se diz, no meio do mato. Você pode ouvir o barulho dos pássaros cantando, os chamados quero-quero, não sei como é chamado aí no seu lugar aí onde você mora, mas eu sou daqui do interior de São Paulo. Mineiro morando no interior de São Paulo. E estou aqui, quero te cumprimentar, graça e paz aí na sua vida. Melhor dia para você, melhor fim de domingo aí para você. E eu gostaria de estar falando para você acerca de alguns assuntos. Eu gostaria, esse vídeo, esse pequeno vídeo aqui que eu estou fazendo, como poderia dizer, alguém no meio do nada, mas aqui eu vou dizer no meio da mata, que eu estou aqui andando num local onde foi colhida uma cana. Interior de São Paulo, lugar que tem bastante, né, tem mais cana. Essa é a cultura aqui do interior de São Paulo, a maior cultura econômica aqui. Então eu gostaria de estar falando para você acerca de dois homens, pregadores da graça de Deus. Como você sabe, eu também sou desligado do suposto sistema religioso, que está aí, que opera hoje, chamada Igreja de Cristo, mas que na verdade é um sistema religioso. O pessoal segue mais a religiosidade e eu me desprendi na verdade desse sistema há algum tempo. E eu gostaria de estar passando para você alguns assuntos, dando algumas recomendações, porque o Evangelho da Graça não é o Evangelho que a gente prega por interesse, que a gente quer ter nome, quer ter fama. Então eu gostaria de estar contribuindo com a minha parte para propagar o Evangelho. Eu faço isso com muito gosto. Eu quero citar aqui dois homens que estão, entre outros poucos que tem já ainda, pregando o Evangelho da Graça. Eu quero citar o Cristiano França e o Geraldo Moraes, que são irmãos que a gente tem contato espiritualmente, porque eles fazem as pregações e a gente acompanha. A gente não pôde ainda ir onde eles congregam, né? Não como se diz, tendo o templo como igreja. Eles têm um local onde eles congregam com o povo, um povo já escolhido também, um povo eleito, um povo da graça de Deus. E nós pela internet os acompanhamos. Então eu quero citar o Cristiano França e o Geraldo Moraes, que estão aí pregando a graça de Deus. E essa é a minha contribuição para que vocês procurem as pregações deles. E eu quero dizer de antemão, quando vocês começarem a ouvir até o título, talvez vocês que ainda estão na alguma denominação aí, alguma citada igreja, vocês vão estranhar. Por quê? Porque bate totalmente contra aquilo que a gente acreditava, porque eles também vieram do meio pentecostal, vieram do sistema também. E hoje eles descobriram a graça de Deus, tiveram os olhos iluminados, assim como eu também tive o olho iluminado e hoje quero contribuir para com essa graça. E eu quero dizer para você procurar. A primeira vez que eu vi Geraldo pregando, Geraldo Moraes, era a blasfêmia da Santa Ceia. Eu nem aceitava, porque eu tomava ceia, ainda eu tinha saído do sistema, mas eu acreditava que eu tinha que tomar, que eu tinha que participar. Então a gente às vezes aprendeu o Evangelho. Algumas pregações que muitos sustentam até hoje, erroneamente, e a gente segue nisso, segue nesse ensinamento, e a gente não aceita outro. Então eu falo para vocês hoje aqui, amigos do canal Vivendo a Graça, confie nessa graça que está sendo pregada através do Geraldo Moraes, do Cristiano França. Procurem na internet aí, assistam, porque eu tenho ainda pouco a contribuir. As minhas pregações são poucas. Então eu vou estar providenciando alguns vídeos também para falar mais da palavra de Deus, mas hoje esse vídeo foi mais para falar disso. E eu tenho plena certeza, eu estou vivendo uma plena liberdade em Cristo, agora com os olhos iluminados, fora do sistema religioso, fora desse sistema corrupto, desse governo de homens que humilham e que prendem grades invisíveis as pessoas, dizendo que está fazendo no nome do Senhor, que está corrigindo no nome do Senhor, e na verdade está humilhando, está oprimindo, estão governando para o seu próprio prazer, estão tirando para si, tosqueando o que se chama de ovelhas
Mas nós somos filhos, nós não somos ovelhas. Nós somos filhos agora. Irmãos, lá em Atos 15, no versículo 1, no versículo 2, Paulo já convertido, como você sabe, a conversão de Paulo é contada historicamente em Atos 9. Mas já em Atos 15, eles estão encarando algumas dificuldades. Então eles estavam encarando alguma dificuldade, irmãos. E houve um conflito. Alguns que tinham descido da Judéia estavam ensinando alguns irmãos lá que se eles não circuncidassem segundo a lei de Moisés, de maneira nenhuma eles poderiam ser salvos. Isso eu estou dizendo já na graça. Jesus já tinha até ascendido aos céus. Então o que aconteceu? A lei de Moisés estava sendo pregada depois que Jesus ascendeu aos céus. Porque a lei de Moisés foi abolida na cruz por Jesus. De maneira que se a lei tivesse sido perfeita para o povo, Jesus não tinha sido enviado. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte, para prestarmos atenção, tem coisas que nós estamos vivendo que é coisa da lei. Por que eu estou citando esse versículo? Porque estava havendo uma diferença. E o Evangelho, você vai ver o Geraldo Moraes, o Cristiano França, mais citando as cartas de Paulo. Por quê? Paulo foi modelo para nós, gentios. Então nós temos que entender essa versão da palavra de Deus. Nós temos que entender que a graça de Deus... Porque a graça de Deus ela foi constituída foi entregue a Paulo para ser pregado para os gentios. Alguns receberam a graça de Deus por Pedro, por outros, mas você pode ver que foram submissos a algumas questões ainda da lei. Porque Pedro e os outros eles não pregavam errado, mas eles estavam pregando, eles foram escolhidos e separados para pregar para os judeus, para os da circuncisão, não para os da incircuncisão. Então nós temos que atentar para esse caso, para essa questão. E hoje no Brasil tem muitas pessoas, gentios, querendo viver como judeus. E é por isso que eu estou fora. Não tem como, irmãos. Não é que eu não tenho comunhão com eles. Como que eu vou entrar numa denominação dessa, dizer que eu vou cultuar a Deus, chega lá, eles vão me dar oportunidade para falar do verdadeiro evangelho? Eu estou quase dizendo que isso aí seria impossível de acontecer. Seria impossível. Então nós temos que viver a verdade de Deus. Então houve essa questão entre Paulo, Bernabé e os que estavam pregando isso. Aí eles foram enviados aos apóstolos. Certamente porque eles haviam recebido o evangelho dessa forma, estavam pregando dessa forma. Que o pessoal tinha que circuncidar e tal. Aí chegou lá e ficou claro que Paulo e os outros estavam sendo escolhidos para pregar para os gentios. E que não incomodasse os gentios. Que eles abstenhassem das impurezas desse mundo. Do que é sacrificado aos ídolos. Das imundícias. Da imoralidade do sexo. Dessas coisas. Então, há uma diferença, irmãos. Hoje, o evangelho que fala, que se prega aí, é cheio de proibições, cheio de doutrinas pesadas que mais humilham o povo, de que ajuda, ordenanças da lei, muitas ordenanças da lei. Pode a lei misturar com a graça? Sendo que a lei foi abolida e prevalece a graça. Então nós temos que viver a graça, entender o que é viver a graça. E eu te convido, como eu não tenho ainda muito conteúdo para te passar, para contribuir para com você nessa graça de Deus, de antemão eu te convido a procurar as pregações do Geraldo Moraes e do Cristiano França. E se delicie com a palavra de Deus e receba a liberdade que há em Cristo através da palavra de Deus, através desses homens de Deus, desses irmãos em Cristo. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vai lá. Se inscreve no canal, deixa o seu joinha, também clique no sininho. Eu vou parar por aqui porque tá vindo um trem muito barulhento aqui, eu tô próximo à linha do trem, ok? Abração, graça e paz a todos,
Fique na paz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.